Vamos à palavra. Quantos têm sede e fome da palavra de Deus nessa noite? Eu tenho um recado do céu para você. Eu quero ajudar você a ser uma pessoa realmente livre. Eu não sei se você já se sente livre, se você já pode assumir que vive a vida abundante que Jesus quer que você viva, mas a verdade é que muitos de nós precisamos tomar certas decisões para que a obra de Cristo na cruz seja completa na nossa vida. Eu quero propor esse tema a você, rompendo a escravidão. Diga, rompendo a escravidão. Mais uma vez, rompendo a escravidão. Assim, ouvindo sobre o tema, você pode imaginar que seja uma palavra evangelística, não é? Uma palavra direcionada àqueles que ainda não têm o Senhor Jesus. Mas não é esse o propósito. Eu quero falar com você que tem Jesus, mas que talvez ainda não viva na dimensão do que o Senhor propôs, porque a vida abundante que o Senhor conquistou, na verdade, é também resultado das nossas decisões. Eu quero começar aqui lendo alguns textos bíblicos, e é a partir deles que eu vou propor o assunto. O primeiro texto está em João, capítulo 8, o versículo 39. Está errado aqui, não é o 36, é o 39. Diz assim: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Repita comigo: se, pois, Jesus me libertar, verdadeiramente eu serei livre. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo fala sobre o mesmo assunto. E ele diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Agora você vem comigo e vai se apropriar dessa palavra. Diga assim: foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu vou permanecer firme e não me submeterei de novo a nenhum jugo de escravidão. Ainda o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: ele, Jesus, nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga: Deus me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Queridos, esses são apenas alguns versículos. Eu poderia usar tantos outros aqui para demonstrar que a vida que Deus nos propõe é uma vida de plena liberdade. O propósito do Senhor não é que nós vivamos parcialmente os benefícios da cruz. Você sabe que Jesus venceu por nós, venceu o pecado, venceu o inferno. Ele triunfou sobre as hostes malignas, demoníacas, é o que diz a Bíblia. E Ele fez isso para que nós tivéssemos uma vida plena. Sabe, não foi uma reforma que Ele nos propôs. Jesus não deu uma guaribada em você, Ele não deu uma recuperada em você, para que você vivesse um pouco melhor do que você vivia antes de conhecê-lo. Não foi essa a dimensão da sua vitória. Quando o Senhor Jesus pagou o preço por nós, Ele o fez porque queria abrir um caminho para que nós vivêssemos em plena liberdade, livre de todas as amarras emocionais, materiais, espirituais, relacionais, tudo aquilo que possa nos limitar numa vidinha que não revele a glória de Deus. E eu quero que você saiba que Jesus, Ele não negociou com o diabo. Não foi assim uma negociação em que
Jesus propunha alguma coisa e o nosso inimigo, ele pichinchava e Jesus cedia. E finalmente fizeram um acordo por algo que pudesse nos beneficiar. Jesus nunca negociou com Satanás. Jesus Cristo venceu Satanás. Jesus Cristo triunfou sobre o império das trevas. Jesus Cristo pisou sobre a cabeça da serpente, cumprindo a profecia que havia desde o princípio. Amém? E por que é importante nós sabermos disso? Para que nós não nos acomodemos a algo que seja menor do que Ele fez. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 14 e 15, ele diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente. Ouça, Deus removeu o escrito de dívida que pesava contra você. Ele removeu inteiramente. Quer que eu traduza? Você não deve mais nada. Não ficou nenhuma parcela para você pagar. Jesus Cristo removeu o escrito de dívida, encravando-o na cruz. E veja, versículo 15: e despojando os principados e as potestades. Está falando dos poderosos do império das trevas. Jesus os despojou, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Isso merece um aleluia de todo tamanho na tua boca. Diga aleluia. A vitória de Cristo foi completa. Ele despojou os seus inimigos, ele triunfou deles na cruz, ele os expôs à vergonha. Tudo isso para que você possa viver uma vida abundante. Acontece que muitos de nós, tendo sido salvos, tendo recebido Jesus Cristo, tendo entrado nessa dimensão de perdão, nós não compreendemos plenamente a graça e nós permitimos que certas áreas da nossa vida fiquem ainda sob regências malignas. Isso é uma das coisas que mais me entristecem como um pastor, é ver que alguém, tendo o Espírito Santo, sendo salvo, conhecendo a palavra, mas ainda permita que certas áreas da sua vida estejam debaixo de algum tipo de regência demoníaca. Às vezes por falta de revelação e às vezes por falta de determinação, por falta de decisão. E sabe, queridos, a Bíblia é um livro de verdade, que conta muitas histórias, histórias verídicas, literais, mas muitas dessas histórias são também figuras, são paralelos, são sombras daquilo que nós vivemos no Espírito. Uma dessas histórias que tem, assim, um paralelo impressionante com aquilo que nós vivemos e deveríamos viver, é a história da libertação do povo de Israel do Egito. Quantos aqui conhecem pelo menos um pouco da libertação de Israel do cativeiro egípcio? Normalmente a gente lê os textos dos primeiros livros da Bíblia e nós então identificamos essa história. Israel, uma nação que cresceu no Egito e que estava escravizada, viviam ali debaixo do poder de Faraó. E o Senhor levanta um homem chamado Moisés e lhe dá autoridade. Moisés então vai a Faraó. E Moisés, com o poder de Deus, confronta o poder de Faraó. Quem conhece a história sabe que o Egito foi visitado por 10 pragas. Cada uma daquelas pragas que vinham sobre a nação eram um confronto de Deus sobre aquele império demoníaco. E à medida em que Deus estabelecia o seu juízo, o poder de Faraó enfraquecia, e quanto mais ele enfraquecia, mais perto ficava o dia em que o povo de Deus poderia sair dali. E essa é uma história literal, ela aconteceu.
mas ela é também uma figura da nossa história, porque Moisés é um tipo de Cristo. Você entende essa linguagem? Moisés é uma representação de Cristo. O nosso verdadeiro Moisés é Jesus Cristo, que enfrentou os poderes de um império, não do império egípcio, mas os poderes de um império que a Bíblia chama de império das trevas. E como Moisés, Jesus Cristo não negociou, ele venceu, ele estabeleceu pelo poder de Deus a nossa vitória. Agora, veja bem, quando Satanás não pode nos segurar pela força, e ele não pode nos segurar pela força, porque nós fomos libertos por Cristo, porque Jesus manifestou o seu poder. Então Satanás tenta nos seduzir, ele tenta negociar, ele tenta, através de certos sofismas, diminuir o tamanho da nossa libertação. E mais uma vez eu recorro ao paralelo, porque foi isso que Faraó fez. À medida em que Deus mostrava o seu poder e sacudia o Egito, Faraó foi percebendo que ele não podia contra o Senhor. A princípio ele resistiu, mas à medida em que Deus fazia, ele foi chegando à conclusão que ele não teria como medir forças com o Todo-Poderoso. Sabe o que Faraó passou a fazer? Faraó passou a tentar negociar. Então, Moisés vinha à sua presença e Faraó lhe fazia propostas. E em cada uma daquelas propostas estava uma tentativa de deixar o povo de Deus sair, mas nem tanto. Uma tentativa de prender o povo de Israel de alguma maneira. E é sobre isso que eu quero pensar com você aqui rapidamente. Quem sabe lhe ajudando a tomar algumas decisões. Olhando para um auditório como esse aqui, tanta gente, e eu não consigo conhecer a história de cada um, a maneira como cada um se posiciona diante de Deus e diante da vida. Mas eu desconfio que haja gente aqui que não esteja vivendo a plenitude do que Deus lhe propôs. E talvez não esteja vivendo justamente porque tem aceitado negociar o que Jesus não negociou. Então, eu quero lhe mostrar algumas coisas aqui na palavra. A primeira delas é que você nunca será livre sem romper com o mundo. Diga: eu nunca serei livre sem um rompimento com o mundo. Veja, em Êxodo capítulo 8, versículos 25 a 27, preste atenção nesse episódio. Chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nessa terra. Diga: nessa terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Preste atenção, porque eu quero que você entenda o simbolismo. Faraó está sendo confrontado pelo poder de Deus e ele começa a enfraquecer. Então, ele faz uma concessão. Sabe, às vezes Satanás está querendo fazer concessões na sua vida. Ele não tem direito de fazer concessão alguma, porque você foi resgatado para ser livre. Ele não tem nenhum poder sobre você. Mas aqui nessa ocasião, já se enfraquecendo, ele chama Moisés à sua presença e ele diz: ok, vocês querem servir a Deus? Tudo bem então, sirvam a Deus, mas não saiam do Egito. Sirvam a Deus nessa terra. Sejam crentes sem romper conosco. E Moisés diz: não é possível servirmos a Deus nessa terra. Os valores dessa terra são completamente antagônicos aos valores que nós cremos.
E Moisés diz: não, eu quero sair com todo o povo, caminho de 3 dias. E isso é profético, 3 dias, diga 3 dias. Quantos sabem o que acontece ao 3º dia? Ao 3º dia, Jesus Cristo ressuscita e a sua vitória é plena, cabal, completa, irreversível. Diga amém. Então, nós precisamos nos posicionar, queridos. Porque, infelizmente, uma parte de nós, embora tenha recebido revelação da cruz de Cristo, embora tenha assumido Jesus como seu Senhor e Salvador, não tomou a decisão de romper com o mundo. Estamos tentando ser crentes sem deixar essa estrutura, esse império que é dominado pelo pecado. Quando a Bíblia fala de mundo, nesse contexto, está falando desse sistema de vida, desse estilo de vida que os homens sem Deus adotam. E você tem ouvido de uma forma ou de outra, muitas vezes aqui desse púlpito: não é possível que você sirva a Deus integralmente e, portanto, goze de uma plenitude, de uma libertação completa, se você estiver dividido, se você estiver tentando se equilibrar entre o reino de Deus e o império das trevas. Nós acabamos de ler, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quem está me entendendo? Então nós precisamos romper, porque a nossa vida se baseia em outro sistema de valores. Nós servimos a Deus, nós nos submetemos à sua palavra, nós cremos naquilo que Ele diz, e nós edificamos as nossas vidas, não a partir da filosofia do mundo, daquilo que os homens pensam. Nós edificamos a nossa vida a partir do que está escrito, porque a palavra de Deus é a verdade. Quantos creem? E como Moisés falou, é incompatível uma coisa com a outra. Se você é do reino de Deus, você precisa, por exemplo, edificar a sua vida particular, pessoal, emocional, debaixo dos princípios do reino. Mas algumas pessoas, elas não querem esse rompimento. E elas estão entrando por um caminho de contaminação. Sabe, Tiago era um homem muito direto. Eu gosto de ler a carta de Tiago. Tiago, ele não ficava dando volta na montanha para chegar lá em cima, não. Ele caía de paraquedas e falava o que tinha que falar. Eu gosto de gente assim, sabe? Você gosta, não? Tiago, ele vai direto ao assunto. No capítulo 4, versículo 4. E veja, ele não está falando com pessoas incrédulas. Ele está falando com a igreja. Ele está falando com crentes. Mas olha o que ele diz no capítulo 4, versículo 4 da sua carta. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade, é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você não pode ser amigo do mundo. Isso significa, você não pode se amoldar a esse estilo de vida que despreza a palavra, que se curva às filosofias, sabe? Tem tanta coisa esquisita acontecendo. Agora nós estamos vendo uma discussão nacional, porque há servos de Deus no comando de áreas importantes da nossa nação, e um desses servos é uma mulher convertida a Jesus Cristo, consagrada, ministra, chamada Damares. Quem é que ora pela ministra Damares? Você precisa orar por ela. E essa mulher de Deus, que tem um ministério nas mãos, que cuida de questões muito sensíveis. E entre as questões que ela cuida dos interesses dos desprotegidos, das crianças, dos adolescentes. E ela então está propondo, pela primeira vez, eu acho, no Brasil, um programa, uma opção. É que o governo use o seu poder de convencimento para estimular os adolescentes a não terem uma vida promíscua.
a estimular que os adolescentes não vivam uma vida sexual ativa, que eles se esperem o tempo certo. Não é uma imposição, ninguém vai fazer uma lei proibindo qualquer pessoa de viver a sua vida. É um estímulo. E como é que o Brasil, sem Deus, como é que as classes intelectuais, como é que os artistas estão se posicionando? Você está acompanhando na mídia? Todo mundo está se levantando e dizendo que isso é um absurdo. É um absurdo dizer para meninos de 14, de 13 anos, meninas, que eles não devem fazer sexo até que eles estejam preparados para isso. E nós estamos aqui na igreja, nós já vivemos debaixo desses princípios há tanto tempo, não é verdade, irmãos? É por isso que a igreja está guardada, é por isso que os nossos jovens estão guardados, e os que não estão, os que acabam se ferindo nessa área, com uma gravidez na adolescência, com uma doença sexualmente transmissível, quase sempre são aqueles que, estando na igreja, desprezam os valores do reino de Deus, e nessa área em particular, o Senhor estabeleceu o sexo como uma bênção, para ser usada onde? Dentro do casamento. Tem hora para tudo, não é verdade? Mas isso é algo tão normal para nós, porque isso está na palavra, e isso dá resultado nas nossas vidas. Mas quando se fala disso lá fora, o Egito acha um absurdo. É por isso que nós precisamos nos posicionar. Não dá para estar lá e cá. Ou nós edificamos a nossa casa de acordo com a palavra, ou nós vamos ficar vulneráveis, se nós quisermos ser muito parecidos com aqueles que rejeitam os princípios de Deus. Tem alguém me acompanhando aí? Então, ouça o que eu estou lhe dizendo. Você nunca será livre realmente sem romper com o mundo. O apóstolo João escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 15 a 17, ele diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, ou seja, a concupiscência, quer dizer o desejo da carne, a concupiscência, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Você quer que o seu casamento permaneça ou passe? Uns 4 ou 5 estão seguros que querem que o seu casamento permaneça. Os outros estão inseguros sobre isso? Você quer que os seus filhos permaneçam ou passem? Então, meu querido, você tem que fazer a opção, porque tudo que se baseia na instabilidade, no relativismo do mundo, tudo que se faz no Egito, no Império das Trevas, vai ruir, não tem futuro. Agora, aquilo que é baseado na palavra eterna de Deus, permanece para sempre. Bom, nossa vida precisa ser tão distinta, precisa seguir valores tão diferentes, que seja assim como óleo e água, sabe? Você não consegue misturar uma coisa com a outra. Ou é uma, ou é outra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios 10, 21, ele diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. E eu poderia aqui gastar todo o tempo falando apenas desse ponto, da distinção extrema, do antagonismo que há entre a vida de um cristão e a vida de alguém que não é cristão, ou que é um cristão nominal. Então, a primeira coisa que eu quero que você guarde no seu coração nessa noite é que, se você quer viver uma liberdade plena, você precisa sair do Egito.
Não entre nessa conversa de, não, mas eu não preciso assim. De repente a gente vai até chocar as pessoas se nós começarmos a defender o casamento a unhas e dentes, defender a autoridade dos pais sobre os filhos, defender a santidade, defender a pureza dos jovens. Ei, você é crente ou não é? Tem coisa que não tem negócio, e é justamente porque não tem negócio que nós avançamos debaixo da proteção do reino de Deus. Em 1 João, capítulo 5, versículos 18 e 19, está escrito assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus... Tem alguém que é nascido de Deus aqui? Levanta a mão quem é nascido de Deus aqui. Então está falando de você. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Está vendo? Liberdade. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa expressão aqui, jaz, te lembra o quê? Onde é que você lê essa expressão? No cemitério, né? Morreu, né? Que jaz. Pois bem, a palavra de Deus está dizendo que o mundo morreu, está morto. Não é para nós. Nós somos da luz, nós somos da vida. Verdadeiramente livres, amém? Segundo, querido, você nunca será livre realmente se você não for radical em sua fé. Não é só uma questão de sair do mundo nesse sentido, não é? Não estou falando para você se tornar um ET, ok? Comprar um terreno na lua. Não é nesse sentido. É no sentido de você não se amoldar. Como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis a este mundo. Não tome a forma do mundo. Você precisa sair caminho de 3 dias para viver a vida da ressurreição em Cristo Jesus. Mas não é só isso. Nós precisamos também decidir ser radicais em nossa fé. Olha, Faraó não conseguiu, com essa conversa de adorem a Deus sem sair daqui. Moisés fechou a porta e diz, não tem negócio? Então Faraó veio com uma outra proposta, que está em Êxodo capítulo 8, versículo 28. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que, saindo, não vades muito longe. E orai também por mim. É o tipo político mesmo, não é o faraó aqui, né? Ele está dizendo assim, ok, gente. Mas ele não está falando de bonzinho. Ele está sendo pressionado pelos juízos de Deus. Então ele tenta negociar. Ele diz assim, ok. Então se vocês têm que sair mesmo, saiam. Mas não precisa ir tão longe. Fica aqui por perto. Não precisa ser tão radical. Não precisa ser tão profundo em Deus. Sabe? Não exagera. De alguma forma você está ouvindo Satanás lhe dizer, não exagera, seja crente, mas assim, sem radicalismo, cara. Para que isso? E se ele conseguir fazer com que você seja um crente superficial, alguém que não mergulha, então ele mantém você debaixo de cativeiro. Sabe, a mornidão não vai nos agradar e nem agradar a Deus. Eu não conheço, sinceramente, eu não conheço um cristão que vive uma vida morna, uma vida sem profundidade em Deus e que está satisfeito. Tem uns que estão na igreja porque eles têm medo de ficar no Egito de vez. Eles têm medo de ir para o inferno, mas eles não estão satisfeitos em ser crentes. Sabe por quê? Porque eles são mornos. E, aliás, nem Deus nos aceita. Você conhece a palavra que Jesus liberou em Apocalipse, capítulo 3, versículos 15 e 16? Não conhece? Conheço as tuas obras. Ele está falando para crente também, viu? A igreja de Éfeso. Conheço as tuas obras, que nem és frio
e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és frio e nem quente, Deus está dizendo, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Não suporto isso. Sabe, é uma bobagem nós queremos viver a vida cristã como se ela fosse só religião. Num dia na semana, eu me visto de crente, eu pego um livro de crente, ponho debaixo do braço e eu vou a uma programação de crente, o culto. De segunda a sábado, eu vou ser um crente assim, meio tipo 007. Agente secreto, ninguém precisa saber, não é verdade? Ninguém precisa se chocar com a minha fé. Quando os meus amigos lá na escola, na faculdade, estiverem com aquele papo furado, aquelas conversas cheias de imoralidade, eu vou estar ali no meio, rindo também, porque afinal de contas tem umas coisas que são engraçadas. Ou seja, eu sirvo a Deus, mas nem tanto. E quando você decide servir a Deus sem ir muito longe, você acaba ficando preso. Eu acho muito interessante. Há um bom tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui, que era sobre aquele rapaz, o apóstolo Paulo estava pregando num certo lugar, e havia um rapaz, a igreja estava reunida, e teve um rapaz que se sentou numa janela. Você se lembra dessa história? Ele se sentou na janela e dormiu durante a pregação. Você vê que até o apóstolo Paulo, que eu acho que era um pregador melhor que eu, ele tinha alguns ouvintes que dormiam. Graças a Deus aqui não tem ninguém dormindo não, né? Bom, quando eu preguei sobre isso, o título que eu dei, a mensagem foi o seguinte: o abençoado que caiu fora. Eu espero que você não seja o abençoado que caiu fora. Sabe por quê? Esse cara, ele tinha todas as oportunidades. Imagine, gente, se nós tivéssemos a chance de ouvir o apóstolo Paulo. Daqui a alguns dias, dia 12, né, sem ser nessa quarta-feira, na outra, nós vamos ouvir um apóstolo desses dias, Luciano Subirá aqui. Vai ser maravilhoso. Eu já percebi que quando nós anunciamos, muita gente já ficou eufórica. Agora imagina se o apóstolo Paulo viesse aqui numa quarta-feira. Que privilégio. Mas tinha um crente naquela igreja que estava, mas não estava. Ele estava assim, tão entre o reino de Deus e o mundo, que ele sentou já na janela. E dormiu. E quando você dorme, ao invés de cair para dentro, você cai para fora, você entendeu? Ele caiu do lado de fora, teve que parar o culto. O apóstolo Paulo irá e orar pelo sujeito, para ele levantar, porque estava morrendo lá, ou morreu, sei lá. Presta atenção, querido. Satanás está dizendo para você, tudo bem, serve a Deus, mas não vai muito longe, não. Não ora muito, não prega muito a palavra, não lê muito a Bíblia. Sabe, não vai se tornar um daqueles crentes chatos que só fala do que Deus fala. Para quê? E quem faz essa opção de não ser radical em sua fé, acaba ficando preso. Sabe, o reino de Deus não é para a gente ir colocando pezinho, sabe? Você põe pezinho para ver se a água está fria. Sacode esse irmão que está do seu lado, fala, mergulha, meu irmão. O reino de Deus é para mergulhar, mergulha. Que negócio de pôr o pezinho para ver se está frio ou quente, não. Mergulha em Deus. Você se joga no reino de Deus. É uma viagem sem volta, é radical, é completo. É tudo o que você é nele. E tudo o que ele é em você. Quem faz assim, vê as coisas acontecerem na sua vida. O resto é pura religião. É por isso que Paulo fala aos Romanos, capítulo 12, versículo 11, ele diz assim, no zelo, não sejais remissos. Você sabe o que é remisso? É econômico. Ele está falando assim, olha, no seu zelo pelas coisas de Deus, na sua busca, não seja econômico, não. Exagera. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos.
de espírito servindo ao Senhor. Fala para o seu vizinho, seja fervoroso, meu irmão. Você sabe o que é ser fervoroso, não é? Você já viu alguma coisa fervente? Sabe, em ebulição. Assim é o crente que é completamente liberto. Ele vive em ebulição. Ele é fervoroso na presença do Senhor. Agora você chega e convida o irmãozinho, vamos para a vigília. Ele fala, é que eu já fui na célula essa semana. Ô Jesus, salva esse crente. Seja radical na sua fé. Pule de cabeça. Terceiro, você está comigo, né? Nós ainda vamos tomar ceia hoje, nem que seja meia-noite, amém? Ó, pelo menos uns 100 vão ficar comigo aqui até o fim. Você nunca será livre se a sua família for deixada para trás. Sua família é uma forma de Satanás lhe prender. Preste atenção nisso. O faraó está endurecendo. Não conseguindo reter, ele negocia. Tentou segurar Moisés no Egito. Moisés falou não. Tentou falar, vocês não vão longe. Moisés falou, pelo menos caminho de 3 dias nós vamos. Aí ele vem com uma nova proposta. Capítulo 10, versículos 8 a 11. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés, havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os nossos filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos que celebrar a festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir. E as crianças, vede, pois tendes conosco mais intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós, os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. Então os expulsaram da presença de Faraó. Faraó ainda está endurecendo, mas ele está dizendo assim, ok, então já que é para ir, deixem as famílias de vocês para trás. E eu te pergunto, se os homens saem e deixam para trás suas esposas, suas crianças, eles tinham alguma condição de ser verdadeiramente livres? Claro que não. Família é a estrutura principal a nos dar completude, a nos dar segurança. Família é a estrutura básica do próprio reino de Deus. Então, nós precisamos tomar uma decisão, não negociar. Nossos casamentos são santos, são consagrados ao Senhor, nossos filhos servirão a Deus. Nós precisamos tomar a decisão, sabe, não interessa o que os outros estão fazendo, mas tomar a decisão que Josué tomou. Você se lembra de Josué? Numa época em que a nação estava assim, meio que cocheando entre dois pensamentos. Olha o que diz o livro de Josué 24, 14 e 15. Agora, pois, palavra de Josué, o líder a todo o povo. Ele diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Lançai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estão da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E ele termina dizendo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está dizendo, se vocês querem se desviar seguindo a outros deuses, problema de vocês. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, nós precisamos tomar essa decisão na nossa vida. Nós precisamos dizer
aos nossos inimigos espirituais: a minha família não está à sua mercê. Eu não estou abandonando a minha família em nome da fé. Aí talvez alguém diga: mas pastor, sabe o que é? É que eu nem sei como praticar isso, porque na minha casa só eu sou crente, os outros não querem saber. Pois então você tem um motivo número 1 de oração e de testemunho. Você precisa decidir que a sua prioridade é conduzir os seus familiares à salvação. Depois você faz as outras coisas. Porque nós não podemos nos tornar irresponsáveis em relação à nossa casa. Os que são pais, quantos aqui são pais de filhos ainda em criação? Quem aqui é pai de filho não criado ainda? Pois é, você tem uma oportunidade e uma responsabilidade. Porque enquanto os seus filhos estão debaixo da sua autoridade, você tem como conduzi-los. Eu fico impressionado como nessa nossa geração, mesmo dentro da igreja, boa parte dos pais são conduzidos pelos filhos. Os filhos é que decidem se querem ou não querem. Bem, haverá um dia em que eles terão que decidir mesmo, quando forem adultos. Mas eu posso te dar um conselho? Foi o que eu pratiquei na minha vida e que tem dado certo. Enquanto os seus filhos forem pequenos, eles não decidem se eles vão ficar em casa ou se eles vão vir para o culto, não. Eles vêm para o culto. Eles não decidem qual é a hora de ter um celular e a liberdade para navegar nas águas profundas da internet. Quem decide é você. Porque quando você não decide, Faraó decide por eles. Quem está entendendo? Os nossos casamentos, eles não vão ficar para trás. Eu não posso admitir ser um bom pastor sem ser um bom marido. Não dá, meu irmão. Isso é completamente incompatível com a minha fé. Aliás, a Bíblia diz que para eu ser pastor, eu tenho que primeiro governar a minha casa. Trazer os meus filhos em sujeição e honra. Mas quando nós, às vezes pelo cansaço, porque eu sei que falar é mais fácil do que praticar. E às vezes, pelo cansaço, nós acabamos cedendo a essa pressão, a essa, sabe, a essa negociação do inferno. Não, tudo bem, vai você. Deixa para trás a sua família. E se a sua família ficar para trás, você não vai ser completamente livre nem feliz. Sabe qual é a boa notícia? Deus está interessado em salvar a sua família. Deus está interessado em que todos os seus sejam libertos também e vivam a vida plena que Ele veio comprar para todos nós. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, 1 Timóteo 5, 8, ele diz assim: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé. E é pior do que o descrente. É sério isso, né? Ou seja, se eu deixo a minha família de lado, como se a fé fosse uma coisa e família fosse outra coisa, eu estou me tornando pior do que o descrente. Porque eu estou deixando para trás o bem mais precioso que Deus me deu a cuidar, a minha família. E por fim eu quero te dizer, antes que nós possamos renovar a nossa aliança com Deus tomando a ceia, que você nunca será realmente livre se os seus bens não forem consagrados a Deus. Os seus bens, faz assim, ó. Faz assim, faz. Não, pastor, que isso? Nós estamos na igreja. É por isso mesmo. Esse é o melhor lugar para nós tratarmos desse assunto. Se os seus bens não forem consagrados a Deus, quem vai reger os seus bens, as suas coisas, as suas finanças? É Faraó. E eu acho que isso não é uma boa. Veja bem qual é a última negociação que Faraó propõe.
Êxodo capítulo 10, versículo 24 a 26. Então Faraó chamou a Moisés, porque o juiz de Deus está vindo. E ele então chama de novo, vamos negociar mais um pouco. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: ide, servi ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: homem ruim de negócio. Eu espero que você seja uma pessoa ruim de negócio, desse jeito aqui. Respondeu Moisés: também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também os nossos rebanhos irão conosco. Nenhuma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até chegarmos lá. Nem uma unha vai ficar nas tuas mãos, Faraó. E Moisés ainda fala assim, e não é só isso não, não é só que a gente vai levar o que é nosso não, é que você vai ter que botar mais coisa aqui para a gente sacrificar ao Senhor e ofertar a Deus. Por que Moisés foi tão radical? Porque Moisés sabia que a subsistência e a prosperidade de um povo depende de suas finanças. No caso aqui, ele está usando uma linguagem que é adequada ao seu tempo. Os nossos gados não vão ficar aqui. Porque tudo que nós temos, eu estou parafraseando, mas é exatamente esse o sentido. Tudo que nós temos é para servir ao Senhor. Se eu deixar alguma coisa aqui, eu fico nas suas mãos. E sabe, meus irmãos, essa questão, embora seja mal trabalhada em boa parte da igreja evangélica, porque eu sei que muitos se escandalizam com o fato de que certas lideranças quase que trazem o povo sobre manipulação. Então, uma coisa é você manipular pessoas, e outra coisa é você se negar a ensinar o que a palavra diz. Deus quer que você tenha uma vida próspera. Deus quer que você seja uma pessoa bem-sucedida naquilo que você faz. Sabe, há tantas promessas de Deus que não dizem respeito apenas à nossa vida espiritual, dizem respeito à nossa vida material também. O Senhor quer colocar você por cabeça e não por cauda. O Senhor quer levantar você como um exemplo de prosperidade. Nós sempre falamos aqui que a prosperidade não se mede apenas pela quantidade de dinheiro que se tem na conta bancária. Isso é só um dos aspectos da prosperidade, porque o que adianta uma conta cheia de dinheiro e um corpo cheio de doença? Então, a prosperidade que Deus quer nos dar, a Bíblia diz que é a bênção do Senhor que nos enriquece e não acrescenta o quê? Dores. Mas para que tudo isso aconteça, nós precisamos arrancar do Egito aquilo que nos pertence. Do que você está falando, pastor? Em primeiro lugar, a maneira como nós ganhamos o nosso dinheiro. Porque se a maneira que você ganha o seu dinheiro é a maneira dos egípcios, vocês estão entendendo a linguagem figurada, né? Você não pode contar com a bênção de Deus. Se a sua forma de prevalecer é trapaceando, é manipulando, é enganando, Deus tira as mãos dele. Deus não vai abençoar aquilo que não é santo. Eu sei do que eu estou falando. Sabe, e muitas vezes nós somos assim capturados por uma mentalidade humana, não de fé. Nós ficamos fazendo somente contas matemáticas, ao invés de crermos no que Deus diz. Se você quer ser realmente livre, trabalhe honestamente. Faça o melhor, seja verdadeiro, seja conhecido como um profissional, seja qual for a sua área. Você pode ser um médico, você pode ser uma empregada doméstica, não importa. Seja conhecido pela sua dedicação, pela sua integridade, pela sua verdade.
Deus vai te fazer prosperar. Uma outra coisa que prende servos de Deus, e como eu tenho visto alguns deles, quase que literalmente comendo o pão que o diabo amassou: dívidas. Não, eu não estou falando de dívidas, de você fazer um planejamento, de você assumir um financiamento dentro de, sabe, uma perspectiva correta. Isso não é dívida, isso é um investimento. Eu estou falando sobre ter o que não é seu e não pagar. Você acredita que algumas pessoas que se dizem crentes são capazes de deixar dívidas para trás até elas prescreverem? Você acredita nisso? E elas têm a cara de pau de pedir a bênção de Deus. O credor está lá precisando, ou não, não importa se ele precisa ou não. Mas eu estou aqui tirando férias na praia. Enquanto eu devo, se eu estou tirando férias na praia, se eu estou comprando a TV de 60 polegadas, eu estou sendo desonesto. Uai, pastor, você podia maneirar hoje com a gente. Eu estou te ensinando a ser verdadeiramente livre. Sabe, irmãos, eu sei que acidentes acontecem. Às vezes uma pessoa fica desempregada, alguém, sabe, levanta uma empresa e ela não prospera, ela tem problemas. Então, acidentes podem acontecer, mesmo na vida de um servo de Deus. Mas quando você deve e não pode pagar, encare o seu credor. Vá lá, negocie, diga: olha, eu não estou deixando isso aqui para trás. Faz parte da minha prioridade pagar o que eu lhe devo. Porque quando nós agimos como espertos, assim vive o mundo, de esperteza, nós deixamos no Egito aquilo que deveria estar nas mãos do Todo-Poderoso. E eu termino essa palavra falando de um último aspecto que para mim é essencial na vida de alguém que quer prosperar, que quer ser verdadeiramente livre. Você precisa consagrar. Foi isso que eu disse no começo aqui, no enunciado desse ponto. Você nunca será livre se os seus bens não forem consagrados a Deus. E você consagra os seus bens a Deus. Você consagrar significa colocar debaixo da bênção. Sabe como? Quando você traz fielmente os seus dízimos e entrega no altar. Enquanto você não faz isso, você está roubando a Deus. Desculpa aqui, queridos, nosso compromisso como pastores dessa igreja é ensinar a palavra. E uma das coisas que nós precisamos ensinar é as pessoas a lerem a Bíblia como quem lê a palavra. Não se engane, se você entrar na internet e ficar buscando doutrinas de demônios, você vai encontrar. E você vai encontrar aqueles que querem dizer que não, que isso aí não tem nada a ver. Ouça, se você quiser prosperar, você primeiro precisa entregar o que é de Deus. É o que diz a palavra. Os textos estão por toda a Bíblia. Eu cito aqui um que eu acho que boa parte de vocês sabe de cor e salteado. Malaquias capítulo 3, versículo 8. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Trazei todos os dízimos. E depois fazei provas de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Quem aqui quer abastança? Quem aqui quer abundância na sua vida financeira? Tem alguém aí, não? Pois bem, Deus está dizendo, o caminho é, primeiro consagre o que é meu. Traga todos os seus dízimos à casa do tesouro. Depois, não antes, depois, façam provas de mim. Se eu não vos abrir as janelas do céu, se eu não derramar sobre vós uma bênção tal, essa é a bênção que eu gosto de receber, a bênção tal.
que dela vos advenha a maior abastança. Ele diz assim: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. Veja bem, querido, isso é ensino da palavra. Se você quiser se arriscar de outro jeito, problema é seu. A igreja nunca vai ter um diácono batendo na sua porta com o boletim do dízimo. Porque isso é uma questão sua. Ok? Aliás, não precisaria do diácono, do pastor, do obreiro batendo na porta. Porque quando a gente não é fiel, sabe quem bate na porta? O devorador. Vim cobrar. Porque você não consagrou ao Senhor. Se não consagrou ao Senhor, está à minha disposição. Eu estou falando isso porque desde os meus 15 anos, eu estou com 54, é um bocado de tempo. Desde os meus 15 anos, quando eu me converti, tudo. Meu pai estava aqui hoje de manhã, eu brinquei, falei, ele estava aqui ouvindo. Sabe, quando eu tinha os meus 15, 16 anos, eu não trabalhava, eu era um estudante, eu era sustentado pelo meu pai. Meu pai nunca me deu mesada. Eu acho que ele já teve vontade de me dar uma mesada na cabeça, mas ele nunca fez também. Mas ele me dava o que eu precisava. Se eu precisava comprar alguma coisa, se eu precisava pagar a faculdade, se eu precisava pagar a escola, ele me dava. Desde que eu me converti aos 15 anos, até desse tipo de dinheiro, toma aqui para você sair com seus amigos. Sabe o que eu fazia? Opa, eu recebi algo nas minhas mãos. Ao menos 10% disso aqui é do Senhor, eu vou consagrar no altar. E assim eu tenho feito ao longo de toda a minha vida. Eu sou uma das inúmeras provas de que quando você tem 90% nas mãos, abençoados pelo Todo-Poderoso, certamente você tem mais do que aquele que não tem revelação e nem fé, e que fica com 100% preso no Egito. Está dando para entender ou não? Eu sou um ministro do Evangelho, mas nos últimos anos eu tenho uma empresa, eu tenho uma editora que fornece livros para o Brasil inteiro. E desde que eu estabeleci esse negócio, eu decidi no meu coração que eu não entregaria no altar 10%, porque 10% é pouco. Então, todos os anos, quando eu fecho, quando eu pego o lucro da minha empresa, eu semeio, é semeadura, 20%. Eu estou dando um testemunho pessoal, querido. Não é nem para me ensoberbecer, é somente para dizer para você que aquilo que eu prego, eu creio. E do que eu creio, eu vivo. E do que eu vivo, eu sou abençoado. E eu queria tanto que você fosse abençoado como eu. E tanta gente aqui é. Portanto, se você quiser viver uma vida de liberdade, consagre os seus bens ao Senhor. Amém? Através de uma vida honesta, verdadeira, sem dívidas, sem trapaças, e de cada centavo que você receber, apareça diante do altar e diga: Senhor, aqui estão as primícias, aqui está a primeira parte. E quando eu te entrego os dízimos, eu estou consagrando tudo ao Senhor. Você será verdadeiramente livre. Amém? Alguém quer pedir transferência para outra igreja, depois de ouvir essa palavra? Procurar aí alguma igreja que está fazendo promoção, dízimo a 8%, 7%. Eu falo com tanta liberdade sobre isso. Não falo sempre, não é verdade? Vocês que são ovelhas dessa casa sabem que nós temos equilíbrio, mas que de vez em quando nós precisamos tocar nesses assuntos para ajudar as pessoas a prosperar. A coisa mais gostosa que eu vejo é a prosperidade de um servo de Deus. Tanta gente aqui que chegou aqui andando a pé, numa bicicletinha, num carro que ele empurrava mais do que dirigia. Tem uns que ainda estão assim, é um processo. Mas que à medida em que praticaram os princípios do reino de Deus, prosperaram e prosperaram e não se tornaram escravos de nada.
Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Fique em pé, eu quero orar por você.